É isso, pessoal. Celebramos aqui o terceiro episódio do AL Pod, o podcast aqui que fala do mundo empresarial em geral, via de regras voltado para as questões tributárias, questões contábeis, fiscais, com o objetivo sempre de evitar a burocracia, evitar a questão de obrigações acessórias, que é justamente o que o empresário não quer saber. Aqui o objetivo é trazer oportunidades, trocar ideias sobre negócios, cases de sucesso, e hoje não vai ser diferente. Eu tô com uma convidada aqui super especial, que é a doutora Bárbara Pomê. Eu acredito que dessa vez eu acertei. Ela que acabou de ser comparada a Julia Roberts aqui pelas meninas do estúdio. Então, Bárbara, seja muito bem-vinda. Eu quero agradecer sua presença, mas antes de passar a palavra para você, eu vou falar um pouquinho da sua biografia, que é um pouquinho extensa aqui, mas eu vou tentar fazer aliás, contar a sua história aqui um pouquinho de uma forma bem objetiva. Vamos lá. Você é CEO da Amber Tax Partners, especialista em consultoria tributária, mais de 11 anos na área, formada pela FGV, por Direito, né, especialização no Direito Tributário pelo IBET e pós-graduada em Gestão de Tributo pela USP. As paixões, o Bernardo, que ele está aí, estávamos falando sobre aquela coisa fofa agora há pouco, que imagino que não te deixa dormir, pela sua família e bons vinhos, bacana. O que ninguém sabe sobre a Bárbara, pessoal, é que ela ia ser engenheira, mas formou em exatas, achou o direito tributário equilíbrio entre as humanas e exatas. E eu fazendo uma arte aqui no nosso estúdio. Uma frase, aliás, o que ninguém sabe sobre a Bárbara, que achou que ia ser engenheira, se formou em exata, falei, e a frase é: sermos nós mesmos faz com que acabemos excluídos pelos outros. Aliás, eu preciso ler mais sobre essa frase e também aplicá-la, né? Ela é de Clarissa Pinkola e a fórmula para o sucesso da Bárbara é: acredite na capacidade e persista. Bárbara, mais uma vez, muito obrigado pela sua vinda. Hoje, pessoal, a gente vai falar sobre transação tributária. Os empresários que estão aí com o cabelo em pé por conta de dívidas com o governo, nós traremos muitas oportunidades. E antes, Bárbara, de seguirmos aqui, de você falar um pouquinho sobre sua trajetória, eu vou te entregar uma lembrancinha do escritório. Obrigada. Você é a primeira mulher que vem aqui presencialmente aqui no podcast, então você vai fazer proveito, porque os outros eram homens e meu RH aqui, eu já fiz a consideração aqui de que a gente precisa fazer algo realmente para os meninos, e aqui eu acho que vai atender ao seu gosto, é com muito carinho, tá? É um mimo e é um que privilégio delícia, adoro tê-las. vê-las. Muito bom. obrigada. Espero que tenha gostado. Com certeza. Bárbara, então passo a palavra para você. A gente gostaria de ouvir um pouquinho da sua história, né? Você escolheu a área do direito tributário, que é uma área que me fascina particularmente, por isso que eu tenho muita queda para quem atua na área, mas ela também é muito ampla. Falamos aí do lado consultivo, do lado mais burocrático, ações e etc e tal. E eu vejo que hoje sua especialização realmente está na transação tributária, né, Bárbara? Isso. Então fala um pouquinho pra gente aqui da sua história, de como você chegou até assumir, até abrir a empresa, né, até assumir a Amber. Conta um pouquinho pra gente. Tá bom. Bom, queria começar agradecendo pelo convite, Cleiton. É um prazer estar aqui, falar um pouquinho desse tema que tanto pode ajudar os empresários e que muitas vezes é totalmente marginalizado, né? A ver-se como uma última opção. Eu tenho formação em Direito, né? Eu sou advogada, atuo no contencioso, né? Ainda advogo, mas eu passei por grandes escritórios e sempre trabalhei na área administrativa. E em 2020, eu abri o Dallazem Pessoa e Bresciani, né? É o meu primeiro escritório onde eu abri a área de direito tributário. E foi um momento ali que eu chamo de ócio criativo, em que eu tive que pensar como me diferenciar de grandes escritórios para atrair um público que fizesse sentido. E a minha especialidade, como eu falei, sempre foi no direito tributário administrativo. E logo naquela época veio a Lei da Transação, que é a 13988, que veio regular de forma geral a transação tributária. Era uma matéria muito nova, poucas pessoas estavam fazendo, e eu dediquei 100% da minha atenção desde o momento em que a lei foi publicada, todos os editais, pelas 12 regulamentações que a gente passou, e a vida foi me levando para ter clientes insolventes. Hoje a minha
a grande parcela dos meus clientes são clientes que já estão insolventes, ou seja, com dificuldade financeira, que estão tentando evitar a insolvência, empresas em recuperação judicial ou em falência. E aí, por isso, eu formalizei a parceria com meu até então parceiro há 8 anos, que hoje é meu sócio, e a gente abriu a Amber esse ano, que é uma consultoria especializada em negociação de passivo fiscal. Eu ia te perguntar até isso. Para quem acompanha nosso canal no YouTube, nós já tivemos um conteúdo gravado num outro contexto, numa modalidade bem inferior ao que a gente vai abranger hoje aqui, que é muito maior, muito mais abrangente. E eu lembro que você trabalhava numa outra bandeira, era um Sim. outro escritório. O que difere a Amber do escritório anterior, Bárbara? Na verdade, a grande diferença é que com o Dalazen, né, Dalazen Pessoa e Bresciani, que eu sou muito grata e, né, estive lá por muitos anos, é um escritório de advocacia. E por lei, né, pela nossa regulamentação, eu só posso trabalhar com sociedade com advogados. Perfeito. Né? E a Amber, ela é formada por mim e pelo meu sócio, que é contador e administrador. Perfeito. Porque os nossos projetos de transação, desde o começo, e eu fiz todos com o Adrian, mas aí era o Dalazen e a consultoria do Adrian que trabalhavam em parceria, a gente sempre teve o seguinte diferencial, que era oferecer o TEX. Né? Então, o que eu vejo na prática? O jurídico, né, os escritórios, obtêm ali uma decisão, por exemplo, e falam aqui para o cliente, tá aqui, você ganhou, parabéns. Como implementa, quando, quanto aquilo vale, ninguém sabe. Esse é o nosso diferencial. Então, eu atuo, sei a lei, sei a partir de que momento a gente consegue uma redução, como lidar com a procuradoria, enquanto o Adrian consegue, por exemplo, analisar, a gente já teve cliente com 10 mil CDAs, então assim, ele olha uma por uma, planilha, aquelas planilhas, eu não sei nem falar aquele nome que vai e vem, elas se mexem sozinhas, então assim, a gente oferece tanto o jurídico como o contábil administrativo só para transação, tá? A gente não faz contabilidade. Para o cliente, tudo dentro da mesma empresa. Foi assim que nasceu a Amber. Ah, que legal. Ou seja, hoje o aspecto é consultivo, então, né? Hoje é consultivo. E o diferencial que eu já vejo aqui, eu acho que destacando o seu trabalho, é que esse controle dessa CDA, saber o que está, o que não está, o que selecionar, o que já não foi, o que está prescrito, Exatamente. Por exemplo, acontece bastante, né, Bárbara? Acontece muito. Então, esse é um trabalho de formiguinha e tem que saber muito o que está fazendo. E agora, Bárbara, até pegando um pouquinho aqui, já entrando aqui no assunto, no tema, é uma curiosidade de muitas pessoas. Porque saem várias modalidades de parcelamento. Então, você tem o PERT, você tem refis. Todos eles se encaixam na tal da transação tributária, todos eles é uma modalidade, isso varia de governo para governo, é só um nome, uma denominação? Não. Ou elas têm particularidades, coisas distintas, Bárbara? Na verdade, assim, um ponto de premissa muito importante é que transação não é parcelamento, tá? Na verdade, eu até já escrevi sobre, tô fazendo um outro artigo, depois posso compartilhar com vocês, dessa vez em parceria com a Procuradoria. Por quê? O Código Tributário Nacional, ele é de 72, né? E sempre houve a previsão de transacionar o débito, né? Transacionar é negociar. Certo. E negociar, tudo pode ser transacionado, né? Só que isso nunca havia sido regulamentado. Por quê? Porque o imposto, na verdade, ele é de propriedade do público, né? Não ali da Procuradoria ou da União Federal. Recolher o imposto, ele vai para o erário para financiar a nossa sociedade. Exato. Então, não havia uma regulamentação de como abrir mão de determinados valores dentro daquela cobrança sem prejudicar o erário, né? O erário público é o tesouro, né? É o caixa do governo. Exato. Então, sem essa regulamentação, nunca houve transação tributária. Essa regulamentação veio pela primeira vez em 2020, que foi o que eu acabei até de comentar, que é a Lei 13.988, que foi quando eu comecei a trabalhar com isso. Então, tudo que a gente tem antes de 2020, obrigatoriamente, foram tipos de parcelamento, tá? E aí, parcelamento é só parcelar. Okay. Né? É dividir no tempo. Ah, perfeito. E a transação, ela te permite negociar com o poder público reduções, prazo de pagamento mais estendido, um fluxo de caixa, né, parcelas não lineares, ou seja, um fluxo de caixa que caiba no bolso da empresa. Tudo isso permite você sentar na mesa com
à procuradoria e negocie algo específico. Essa é a diferença. A transação ela é específica para você, seja pelo tipo de débito, seja pela sua capacidade de pagamento, enquanto o parcelamento está disponível para todo mundo. E hoje a gente tem os dois. Se você quiser entrar no sistema e parcelar em 60 vezes, você vai fazer um parcelamento simplificado. Se você quiser encarar uma transação, sentar na mesa, negociar, abrir seus dados, ver o que tem de benefício e o que tem de contras, você pode fechar uma transação. Perfeito. Pego o débito, atualizo, geralmente é o que ocorre na Receita Federal. Devo para a Receita, 0,33% ao dia, mais Selic, parcela em 6 meses, em 60 vezes. Enquanto que a transação, agora ficou muito claro aí para a nossa audiência que você tem a oportunidade de reduzir esse passivo e, de repente, até alongar essa dívida. Eu acho que isso é muito interessante. Agora, parece uma coisa óbvia, Bárbara, mas, ao seu ver, quais os benefícios de estar adimplente com o governo? Estar adimplente? Adimplente. Perfeito. Você fala, bom, eu estou aqui em dia... porque, assim, o que se ouve... eu sou uma das pessoas que sou muito ranzinza em relação à transação, Bárbara. Por quê? Porque os meus impostos são em dia. A gente paga ali... É uma prioridade estar com o governo e a gente percebe que é o tempo todo, cada governo que muda, cada ano, o caixa do governo nunca fecha, uma vazão ali de recursos públicos, e a gente vê na prática o tempo todo a tal da transação. Então, assim, para o bom pagador, qual que é a imagem que fica? Qual que é o benefício, aliás, que nós teríamos, Bárbara, ao seu ver? Eu acho que uma premissa que a gente tem que discutir é que a transação ela não está disponível para todo mundo, tá? A transação, e a gente faz parte do Comitê de Transação Tributária da Procuradoria aqui em São Paulo, e eles falam muito sobre isso, e eu acho que faz todo sentido, ela é uma política pública de recuperação de valores e de regularização fiscal de empresas que precisem, que necessitem, tá? Então, assim, eu vou deixar de pagar, porque eu já escutei, eu sei que é o que você tá falando, eu vou deixar de pagar 3 meses, que daqui a 1 ano eu faço transação. Não vale a pena, tá? Não vale a pena, ou até pode ali, você vai parcelar a sua dívida em 60 vezes, com o mesmo, né, valor que estava hoje, mas não é essa a ideia da transação. A ideia da transação é pegar valores significativos que jamais seriam recuperados pelo erário, para que se dê um desconto suficiente para a pessoa pagar o resto. Não é 100% de desconto, não é 1 milhão de vezes parcelado. Não, eu tenho que olhar aquela empresa que está inadimplente e formular um plano de pagamento que a torne adimplente. Perfeito. Porque os tributos, primeiro, e aí entra uma colocação moral, mas acho que vale falar, né? Os tributos financiam a nossa sociedade. Se todo mundo parar de pagar, a gente vai quebrar. Mas eu não recebo nada em troca. Então vota diferente, tá? Porque assim, o dinheiro tá lá, ele tem que ser utilizado. Se você não concorda de como ele está sendo utilizado, você tem que colocar no poder outras pessoas. Exato. Aí vai a beleza da nossa sociedade. Mas, voltando aos efeitos práticos do empreendedor, o que eu ganho estando adimplente? Primeiro, o seu crédito bancário é muito mais baixo, né? Então, assim, se você precisar pegar uma dívida em banco, uma dívida com um fundo, você vai ter acesso a valores, né, de juros muito mais baixos do que alguém que está inadimplente. Perfeito. Tá? Então, esse é um primeiro ponto importante. Segundo, CND. Né? Alguém que está inadimplente, acumulando débitos para uma transação ou em negociação, não tem direito a CND. Isso é importante? Depende. Se você, por exemplo, trabalhar com licitação pública, é total. 100% importante. Exato. Ou se você for um pequeno empreendedor que trabalha para Nestlé, que trabalha para grandes empresas, elas também pedem CND, né? Até para evitar ali questões de fraude em ICMS, mas esse é um outro assunto. Então, assim, hoje todos deveriam querer estar adimplentes, né? A transação, ela só é um meio de obter essa adimplência para aqueles que não conseguiram, tá? Ela não é um meio de economizar, vamos dizer assim, no seu dia a dia para regularizar daqui a 2 ou 3 anos, tá bom? Entendi. Eu acho que é por isso que não é linear a transação. Exatamente. Você vai analisar a CAPAG, que é a capacidade de pagamento, a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois. E, Bárbara, uma das questões que eu tô vendo na prática, lá já aconteceu com alguns clientes, é o seguinte: a empresa está em dívida com o governo vai lá, desconsidera a personalidade jurídica, ou seja, anula o CNPJ, e essa dívida, quando você acorda, está no CPF dos sócios, que obviamente para questões de penhora, questões de execução e etc e tal.
juridicamente, isso é válido, ou melhor, Sim. isso é legal, Bárbara? Na prática, quais as decisões que têm permeado essas questões? Porque a priori eu vejo que se você vai fazer as execuções do CPF do sócio, não haveria necessidade de você ter um CNPJ, né, Bárbara? Sim. Na verdade, sim. Hoje, no Brasil, ainda vale a ideia de que a personalidade jurídica protege os sócios. Tá? Então, assim, não existe mais personalidade jurídica no Brasil. É mentira, existe. Né? O CNPJ, ele protege o sócio dentro de determinados limites legais. Então, por exemplo, dissolução irregular, tá? Então, o que significa dissolução irregular? O jeitinho é brasileira. Larguei o CNPJ lá, não paguei as dívidas. Tá. Isso vai ser redirecionado para o seu CPF e isso é legal. Ok. É uma previsão legal. Ok. Né? Outra possibilidade legal de redirecionamento de dívidas, que eu acho que é que você está comentando, porque eu tenho vários clientes recebendo também, retidos e não repassados, né? Então, assim, por exemplo, INSS, você vai lá, retendo o seu funcionário, né, um valor da folha, um valor do que ele deveria receber. Quando você retém, você não é o contribuinte, você só está retendo em nome de um terceiro. Você tem uma obrigação legal de fazer esse repasse. Sim. Isso é crime, né? Isso é crime fiscal. Então, a partir do momento que você repassa e não recolhe, existe também uma previsão legal de que se desconsidere a personalidade jurídica para atingir o patrimônio do sócio. Tá? Então, assim, a gente até sugere para clientes que estão em muita dificuldade econômica, no mês a mês, se você não conseguir recolher o DARF todo, por exemplo, não deixe de recolher, recolhe os retidos. Perfeito. Declara só a parte dos retidos, recolhe, porque aí pelo menos você mantém a boa-fé da empresa, não tem indicação criminal para os sócios, porque até a transação, ela não suspende imediatamente os processos criminais, tá? Isso é importante dizer. Porque você está em processo de regularização, aceita-se que você faça, né, a moratória, ali, o parcelamento do retido, mas isso não afasta o crime que foi cometido, tá? Isso é uma discussão, se afasta ou se não afasta, mas hoje o Ministério Público Federal entende que não afasta. E eles continuam na persecução do crime, né? Do crime. Olha só, pessoal, a consultoria aqui de $1 milhão, portanto, se você aí, empresário, está com dívidas no seu CNPJ e que eventualmente não tem um profissional acompanhando, um contador entregando as obrigações, a partir do momento que o governo ele bloqueia esse CNPJ, então, portanto, aqui haveria uma brecha para o governo desconsiderar essa personalidade e ir até o CPF. E não obstante, para aquele que faz a retenção dos impostos da folha de pagamento, que tira isso do não é que tira, mas retém por uma questão legal. Exato. E você não repassa isso para o governo, também aqui é uma previsibilidade do governo ir lá e fazer essa desconsideração da personalidade jurídica e, portanto, esse débito pode ser executado na pessoa física do sócio. Então, olha os cuidados aí e olha a consultoria. E, doutora, olha só, aqui eu vejo que o seu trabalho, o escritório, o trabalho que vocês fazem, ele é um trabalho de valor, né? Bom, eu entendo que sim. E o legal desse trabalho, eu sempre brinco que é uma mina de dinheiro, claro que aspas, são empresas que estão ali com dificuldade financeira e, portanto, às vezes até que tem a boa fé, mas por uma questão de caixa realmente não faz adesão, e aí tem a questão de honorário, então eu sei a dificuldade que é. Mas eu vejo que é um trabalho de valor. Você está levando solução o tempo todo do que ele não tem. Vocês propõem ali o lado mais consultivo. Fala um pouquinho para nós sobre o que permeia esse trabalho. Eu acho que, assim, uma coisa que eu sempre gosto de comentar é que a partir do momento que você contrata um profissional, você sempre sai melhor do que você entrou. Por quê? Ainda que a gente cobre eventualmente um prolabore, um valor de entrada, que normalmente é simbólico, nosso valor mesmo ele é no êxito. Então pensa, se você tem uma dívida de R$10 e eu reduzi ela em R$5 e te cobrar você ficou com uma dívida de 6 e antes você tinha uma de 10. Então assim, os honorários, né, da minha consultoria, por exemplo, ela sempre faz com que você saia dívida reduzida mais honorários menor do que a dívida original. Né? Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto a gente chega muitas empresas pra gente que ainda estão aguardando o tal do refis. Gente, o tal do refis, ele já existe aqui e agora. Se chama transação tributária. É muito mais sofisticada, é muito mais especializada e pode trazer benefícios muito mais significativos. Então a gente tem que olhar para isso agora. E o que a gente faz? Primeiro,
que eu acho que é uma coisa importante. A gente olha se efetivamente aquele débito é devido. E aí eu posso trazer alguns cases de sucesso. A gente se conheceu num grupo de networking, né? Perfeito. E a diretora desse grupo de networking, que sempre conta a história dela, então eu posso contar também, chegou pra mim desesperada com uma empresa antiga, né, parada, que tinha 65 mil reais de dívida. Veio pedindo uma transação, parcelamento. Falei, a gente não vai parcelar. Como assim a gente não vai fazer transação? E o prazo era, sei lá, 30 daquele mês. Falei, não, mas a gente vai perder o prazo. Eu falei, não, mas eu vou cancelar essa dívida tá prescrita, caducada, né, que nem o pessoal fala. Perfeito. Nós cancelamos a dívida inteira. Então, assim, antes, eu não pego simplesmente a sua dívida e falo assim, eu vou parcelar com maior desconto. Não, eu vejo se ela é devida. E se ela não for, a gente batalha primeiro para cancelar tudo aquilo que não é devido. E se tiver um residual, a gente parcela, né? A gente negocia o residual. Então, assim, é muito importante ter alguém que olhe para aquilo, porque se você entrar no sistema, clicar lá, você pode, por exemplo, não fazer um pedido de revisão de CAPAG, a gente vai falar isso. Então, assim, vamos pressupor que o governo te ofereça 30% de desconto. Talvez com o meu trabalho eu consiga revisar esse 30% para 70%. Olha só. Né? E aí aquela diferença, né, que é inclusive onde a gente cobraria honorários de êxito, você vai estar deixando para trás por simplesmente não olhar, fazer um investimento. E por fim, vale comentar, quando chega um cliente, uma conversa inicial, um bate-papo, ou análise do seu ECAC por cima, a gente não cobra, né? Eu cobro se eu tiver alguma coisa para oferecer para o cliente como solução, realmente. Nossa, é um baita de um diferencial. E eu já vi casos também, Bárbara, de clientes que chegaram para mim que a dívida estava exorbitante. E aí você pega, por exemplo, empresas de autopeças, farmácia, alimentos, você pega higiene e limpeza. Todos esses setores e mais alguns, eles têm alguns produtos chamados produtos monofásicos, dos quais o atacadista e o varejista, ele não deveria pagar PIS e COFINS na sua saída, que são impostos federais, em detrimento ao fato de ter comprado esses produtos do fabricante com uma alíquota maior. Sim. E quando ele chega, aquela dívida está constituída, está um monstro, ele está nessa questão de parcela, não parcela, e quando você vai ver essa dívida, não que não é devida, mas ela era num montante muito menor, Sim. porque você tem produto monofásico e, portanto, PIS e COFINS sobre aqueles produtos, aqueles NCMs, não deveria ter sido tributado, estão todos lá consolidados. Então, ao meu ver, esse trabalho que você faz, saber se prescreveu, se de repente não era um produto com alíquota zero, principalmente supermercado, se não era um produto monofásico, eu acho que isso é um baita ganho. E adicionalmente ao que você falou, vocês não cobram essa análise, eu acho que é um... Não, eu não cobro uma conversa inicial para entender se eu tenho o que te oferecer, e aí, a partir do momento da nossa contratação, aí sim eu vou olhar dívida por dívida, mas conversando com você, por exemplo, você falou do monofásico, eu já atendi uma loja de produtos de beleza, bem famosa até, que fica ali na Liberdade, e eles não só tinham uma dívida, quando a gente saiu de lá eles tinham crédito. Olha só. Porque não só a gente cancelou, né, a gente conseguiu fazer o que a gente chama de depuração, que é revisar os débitos inscritos em dívida ativa, tirando toda a parcela do monofásico, que no caso deles era 80x%, que a gente achou um outro crédito, compensou e ainda ressarciu. Então, foi bem interessante o trabalho que a gente fez para eles. Nossa, isso é muito maluco. E o especialista, ou melhor, o profissional da área contábil que vai lá, com medo desse prazo, exemplo dessa nossa colega do nosso grupo de networking lá, se ela aderiu à confissão de dívida, acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira. Isso é muito importante. Assim, vou entrar no sistema e fazer um cliquezinho, gente. Uma vez que você faz uma adesão a um parcelamento ou uma transação, você confessa a dívida. Isso significa que todo o prazo prescricional, ou seja, para caducar, ele começa a contar de novo. Não façam isso sem uma aprovação. E outra coisa importante, Cleiton, que eu me lembrei agora, quando você faz uma transação que você não consegue cumprir, ou seja, foi lá, clicou sozinho no botão, paguei 2, 3 parcelas e rescindi, você fica impossibilitado de fazer outra por mais 2 anos. Então, realmente, a presença de um profissional que possa te explicar as consequências e os benefícios de aderir a uma transação faz toda a diferença. Uau, olha... muitas boas dicas, né? E a importância de você ter um especialista com olhar jurídico, consultivo, e o olhar do seu sócio ali, que é um contador, que conhece os meandros operacionais, porque tudo isso vai impactar ali na economia ou não, ou no pagamento em duplicidade, enfim. E uma outra coisa que eu vejo, Bárbara, também, é que às vezes eu tenho uma carteira de clientes,
E quando o cara está inadimplente, os débitos saíram da Receita Federal, foram para a Procuradoria, o trâmite normal, e aí ele entra em desespero, com medo de uma penhora de equipamentos, bens, até quem sabe uma conta corrente. E a gente percebe, Bárbara, que na modalidade convencional, ou seja, você entra lá na Procuradoria para buscar essa redução, para buscar esses benefícios, isso não é muito comum, né? Então, ou seja, e eu já trabalhei casos contigo que você vem com uma premissa de uma composição com descontos, etc. Isso também é um diferencial do trabalho de vocês? Não, claro, porque uma coisa que hoje tem muita pessoal entra no sistema e acha que só tem as opções por adesão, né? Que são as transações por adesão, que tem prazo, que são aquelas que saem na mídia, que o pessoal faz vídeo, tipo, corra até o dia 30 e faça adesão. Isso não é verdade. A gente tem a premissa de que para dívidas acima de R$1 milhão, a gente consegue a todo momento, ou pelo menos enquanto a lei estiver vigente, fazer um pedido de transação à procuradoria. Se chama transação individual, realmente. Entre 1 milhão e 10 é uma transação individual simplificada, acima de 10 milhões é uma transação individual. Ou seja, para dívidas desse porte, a gente sempre pode negociar. Aquele prazo que eles falam ali na internet é só para trabalhar menos e te cobrar mais. Entendi, ou seja, o próprio nome já diz, individual, ou seja, a bel prazer, ou melhor, a especialista, no caso você pega um cliente seu que tem mais ou menos esse perfil, esse montante de dívida, não necessariamente você precisa cumprir aquele prazo que está lá, que é o que o pessoal tem essa chamada de internet. Você pode individualmente ir até a procuradoria e fazer essa solicitação e essa negociação. Sim, e aí quando a gente fizer uma transação, né, quando a gente for negociar individualmente, a gente vai olhar todas as suas dívidas, pode fazer os cancelamentos, né, que a gente chama de depuração, como a gente acabou de falar. Você vai poder propor um fluxo de pagamento que não sejam todas as parcelas iguais, porque, por exemplo, vamos pressupor que você vai fazer um investimento na empresa esse ano e que você aguarde um retorno mais significativo daqui a 2 anos. Se a gente conseguir mostrar isso para a procuradoria, a gente consegue, por exemplo, estabelecer parcelas mais baixas nos 2 primeiros anos e parcelas mais significativas a partir do 3º. Eu consigo um desconto maior do que aquele de sistema. A gente consegue utilizar prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CCLL para as empresas que estão no lucro real. Nada disso é permitido na transação por adesão, que é aquela do sistema. E dentro da transação individual, da negociação da transação individual, a gente também consegue, eventualmente, comprovar que a CAPAG, né? A CAPAG é a capacidade de pagamento, né, do contribuinte. A CAPAG, ela é estimada pela Procuradoria como a capacidade da empresa de amortizar a sua dívida nos próximos 60 meses. Isso tem uma previsão legal, né? E vamos pressupor que eles olhando os seus dados, eles acham que você consiga pagar 40% da sua dívida nos próximos 60 meses. Então, ele vai te dar 60% de desconto. Mas se ele achar que você consegue pagar 90% da sua dívida, ele só vai te dar 10% de desconto. E muitas vezes essas informações no sistema, elas não estão 100% corretas, porque o sistema pode estar puxando ainda informações de 2021, em 2022, 2023, 2024 você teve uma grande queda. Então, assim, a gente consegue pegar essas informações reais e atualizadas e mostrar, olha, Procuradoria, a minha CAPAG não é 90%, é 50%. E aí a gente reduz a sua dívida num percentual muito superior do que aquele que você clicou no botãozinho do sistema. Uau, olha quanta particularidade. Aí cabe uma análise de fluxo de caixa, de Perfeito. balanço, Tudo, cabe uma análise, exatamente. porque é o que você falou. Às vezes eu estou fazendo um investimento agora, eu tenho caixa, mas não necessariamente para pagar essas dívidas, mas a gente pode fazer uma negociação com que eu pague essas parcelas maiores lá na frente. Exatamente. E, aliás, falando um pouquinho da CAPAG, que é justamente a capacidade de pagamento do contribuinte, ao meu ver, isso foi muito assertivo, porque antes você tinha ele generalizava todo mundo no mesmo pote, e aí você fazia adesão ou não, e todo mundo ali ele tratava todo mundo de forma igualitária, que é um Refis, um PERT da vida, imagino. Ao passo que ele cria a CAPAG, ele vai olhar a questão, como posso te dizer, o que cada um tem condições ou não naquele momento, né? Às vezes é uma dívida muito antiga, às vezes é algo que já estava perdido, imagino. Então, Sim. Tudo isso entra na conta. Agora, de imediato, você já sabe a classificação da CAPAG do contribuinte que você está assessorando.
Eu acredito que eles devem fazer isso através de robôs, não sei. Esses robôs são assertivos na prática, Bárbara? Na Como que verdade, funciona? Recentemente eu estive numa reunião na Procuradoria com o procurador responsável pela criação do sistema, tá? É uma conta. Se você entrar dentro do Regularize, que é o sistema do ECAC vinculado à Procuradoria, a conta ela tá disponível, ela é bastante complexa, mas ela está disponível. O único, assim, ela tem alguns percalços, é claro. Aliás, eu tiro meu chapéu, né, pro procurador, não vale citar o nome dele, mas assim, parabéns por ter conseguido criar alguma coisa que se adapte a todos os empresários do Brasil. É muito difícil. Mas nem sempre o sistema reflete a realidade. Por quê? E aí a gente volta no que eu acabei de falar. Normalmente o sistema está alguns anos atrasado. Tá bom. Então, por exemplo, ele pega FD contribuições, tudo de 2021, 22. Mas o que acontece com aquele contribuinte que, por exemplo, em 2023 teve uma queda abrupta de faturamento? Exato. Não vai ler. O meu principal cliente parou de me pagar em 2024. O sistema não vai ler essa realidade tão próxima. O sistema está entendendo que o meu patrimônio que está declarado lá no meu balanço é um patrimônio positivo, mas se você for olhar, daquelas dívidas eu não recuperei 90% delas, né? Tá então, assim, pode estar um patrimônio, né, líquido positivo, mas você pode estar com tudo no contas a receber e você pode tomar um calote. Exato. Então, assim, a gente sabe, e aí por isso que os contadores são nosso braço direito, quando a gente vai trabalhar com uma transação, não dá para não ter parceria com o contador do cliente, porque o balanço é uma foto. Exato. Né? O balanço é uma foto. Né? E não mente, né, Bárbara? Não mente, Via de regra, né? Via de regra. Empresa ortodoxa, Exato, certinho. Lógico, tá ali tudo. Mas a gente precisa entender o que levou aquele balanço. Exato. Né? E o entre balanços, né? Porque a gente pode estar no meio. Por exemplo, a gente está entrando em setembro hoje. Bom, uma empresa, ela podia estar muito bem em dezembro, no último balanço que a gente pegou, e ela pode estar muito mal agora. Exato. Né? A realidade, ela muda. Então, respondendo a sua pergunta de forma objetiva, o sistema, ele é bastante fidedigno, tá? Então, assim, normalmente, ele representa uma realidade, mas para os casos em específicos que o contribuinte entende que aquela não é a sua realidade, se a gente tiver como comprovar, a gente consegue alterá-lo. Interessantíssimo. Aí é mais um trabalho consultivo para analisar essas oportunidades. E, Bárbara, qual que é o limite dessas reduções? Eles falam 70, eu já vi casos, aí eu não sei se é lenda, eu nunca vi na prática, que inclusive diminuiu um pouco do valor principal. Isso Sim. acontece? Acontece, assim, via de regra, o que a lei permite é 100% de desconto de multa, juros e encargos legais, tá? Isso é a primeira coisa que a gente precisa entender, porque a pessoa vai lá, lê 70% e fala, uau, quanto desconto, mas se o seu débito for muito novo, você não vai ter 70% de desconto. O que eu quero dizer com isso? Vamos pegar um débito de R$10, tá? O débito de R$10, se ele tiver R$7 de valor original e 3 de multa, juros, você só vai conseguir reduzir aqueles 3. Tá bom. Tá? Porque o desconto ele é de 100% de multa e juros, limitado a 65 ou 70, a depender do tipo de empresa, do valor da dívida. Então, assim, vamos pegar uma dívida muito antiga, de novo de R$10. Só que é R$1 de dívida original, 9 de multa, juros e encargos. Ah, Bárbara, isso não acontece. Isso é a maior parte da realidade, tá? A gente consegue voltar pro valor original, pro R$1? Não consegue. Porque além do limite do valor original, a gente tem o limite de 65 ou 70, depende da empresa, de redução. Então, nessa dívida, a gente ficaria com uma dívida de 3 no melhor cenário. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Esses são os descontos. Tá bom. O desconto não reduz o principal. Mas... Até porque é do erário, né? Exatamente, porque é do erário. Mas, para grandes empresas do lucro real, que tem prejuízo fiscal e base de cálculo acumulada, tá? Não é lenda, eu também já fechei transação assim. A gente tem o que a gente chama de bônus fiscal. Uau. Então assim, vamos pressupor que você fechou ali uma transação para pagar em 10 anos. Se você tiver prejuízo fiscal e se você conseguir amortizar o cash em 1, você chega lá na procuradoria e fala assim, eu tô devendo 10, mas eu consigo pagar 8 à vista. Tá bom. Se você tiver 2 de prejuízo fiscal e eles entenderem que faz sentido, eles podem receber. Então, veja, não é uma infração à lei, porque o prejuízo fiscal, ele é dinheiro, né? Ele é visto como crédito. Inclusive, se esse prejuízo fiscal não for validado, você tem 30 dias para pagar em cash ou a sua transação será rompida. Entendi. Então, não é que o principal ele foi
reduzido, ele foi amortizado por um crédito que vale dinheiro. Olha, que interessantíssimo o prejuízo fiscal. Muitas empresas acumulam, né? E aí uma grande oportunidade para quem tem dívida. E eu ia até te perguntar isso. No seu trabalho, a gente imagina que venha o balanço do profissional, que ele registra, ele assina e etc e tal, através das obrigações acessórias. Você também audita essa base contábil, esse prejuízo, Bárbara? Ou você toma aquilo como verdade? Porque isso eu diria que é um poço sem fundo. Ali pode ter de tudo, né? Pode. Então... Não, na verdade a gente não audita o prejuízo fiscal, tá? Essa foi uma opção, eu e o Adrio, meu sócio, a gente conversou sobre isso. E essa foi uma opção nossa por não fazer esse trabalho. Porque para você auditar um prejuízo fiscal, você precisa de muito histórico da empresa. Exato, né? E assim, é muito fácil para te enganarem ali na urgência da transação fiscal. É por isso que a procuradoria tem 5 anos para fazer aquela fiscalização. Mas quando eu sou contratada para negociar em 3 meses, 4 meses. Então, a gente optou por aceitar o laudo que vem do contribuinte, que tem que ser assinado por um profissional contábil, blá, 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 que é quem vai se responsabilizar por aquele laudo, tá? E a gente faz verificações básicas. Só pra gente saber que não tá entregando pra procuradoria alguma coisa absurda. Então, por exemplo, se no Lalur B tá declarado aquele valor, então assim, não adianta eu falar que eu tenho 100 milhões de prejuízo fiscal e no meu Lalur B tá declarado 20. Não bate. Então a gente olha Lalur, a gente olha os balanços, né? São verificações básicas de que o valor bate, né? De que o valor faz sentido. Mas auditar o prejuízo fiscal a gente não audita. É o que você falou, né? Às vezes precisaria de tempo, demandaria horas. De tempo, uma auditoria, né? Exatamente. Tempo, pessoal especializado que hoje eu não consigo deslocar só para fazer isso. E o investimento por parte do contribuinte também. Sim, claro. Agora eu vou te fazer uma pergunta de $1 milhão. Acho que tá todo mundo esperando ali. Principalmente essa dor. Bárbara, eu vejo que muitos débitos permanecem na Receita Federal antes de ir para a Procuradoria, para a gente tentar uma transação, uma redução desses débitos. E aí os débitos, às vezes, antigos estão lá parados, não vão de jeito nenhum. Outros débitos mais recentes acabam indo para a Procuradoria. Então isso, pelo que eu vejo, não é linear. Isso pode acontecer. E tem alguma questão, algum processo legal que possa acelerar aí, de que isso vá para a Procuradoria para você, de repente, pegar uma legislação aí que foi pautada pelo governo para você conseguir regularizar sua vida fiscal? Sim. Ontem eu estava falando isso com uma contadora que me ligou com essa dúvida. Assim, existe uma previsão legal, tá? De que os débitos exigíveis na Receita Federal devem ser encaminhados em até 90 dias para a Procuradoria. Via de regra, esse prazo não é cumprido. Quando você quer fazer gostaria de fazer uma transação, se ela é uma transação individual, aquela que a gente falou que você negocia com a Procuradoria, eles pedem pra gente, tá? Eles puxam os débitos internamente, eles pedem um favor para a Receita Federal. Se for por adesão, você tem que tomar muito cuidado, porque todos os editais publicados até agora, eu repito, todos, possuem uma previsão de data de corte de CDA. Okay. Então, por exemplo, hoje a gente tem o edital 11 de 2025 que está em aberto. O prazo dele é 30 de setembro, mas, e aí, salvo engano, se não me falha a memória, só podem ser incluídas CDAs, ou seja, certidões de dívida inscrita em dívida ativa, até março de 2025. Perfeito. Eles sempre têm uma previsão retroativa, para que todo mundo não saia fazendo isso, tá? Porque lá no começo a gente teve uns 2 editais que não tinham essa data de corte e todos nós, inclusive eu, entramos com um processo judicial com mandado de segurança pedindo para que a Receita Federal cumprisse aquele prazo de 90 dias e encaminhasse os débitos para a gente poder aderir. Só que ficou uma loucura para a Procuradoria, né? Porque imagina ter que ficar colocando CDA depois, é confuso mesmo. Então agora os editais vêm sempre com uma data de corte. Então, dá para fazer esse planejamento? Dá. Mas é assim, eu vou me planejar para inscrever em dívida ativa para entrar no próximo. Entendi. Né? Se houver. Claro, houver. Vai ter que aguardar a regulamentação. Porque se você... saiu um edital, eu quero agora inscrever... as minhas dívidas na Procuradoria, em CDA, você conseguiria, mas não vai ter um benefício. Porque você não vai conseguir aderir, muito provavelmente. Perfeito. E aqui, seguindo o nosso script, a gente falou de débito previdenciário. Esse é um cuidado maior que os contribuintes devem ter, né? Esse é um Bárbara? cuidado maior. A gente chegou a dar um spoiler ali atrás.
mas era bom dar uma ênfase nisso, né? Tá bom. Os débitos previdenciários, eles ainda são muito importantes, tá? Porque dentro deles tem os retidos, que são esses que a gente falou, tá? Que podem, inclusive, ser considerados né, uma apropriação indébita, ou seja, retive, não recolhi, isso é uma apropriação indébita, isso é um crime fiscal e você pode, inclusive, sofrer um processo por isso. E por outra questão, por uma vedação constitucional, ou seja, há uma previsão constitucional que fala sobre os débitos previdenciários só podem ser parcelados em 60 vezes. Então, entre edital, sai edital, a não ser por um edital, que agora eu não vou me lembrar qual foi, de cabeça, que houve um erro de redação e que tinha realmente uma previsão maior de parcelamento, os débitos previdenciários sempre são parcelados em 60 vezes. Então, o que a gente faz? Quando é uma transação maior dessas que a gente negocia, a gente prevê um fluxo de pagamento muito mais intenso nos previdenciários pelos primeiros 5 anos, e aí depois dos 5 anos a gente começa a amortizar os outros débitos com maior, né, relevância, porque a gente pretende que sejam primeiro quitados os previdenciários. Prioridade total. Prioridade, né? total. E aí às vezes as pessoas também têm em mente que as transações, esses editais, eles são só para empresas grandes, que têm muitos débitos, mas são para todos os regimes tributários, né, Bárbara? Todos. A gente tem a limitação do 1 milhão para fazer a transação individual. Mas as transações por adesão, e inclusive tem transação por adesão para pequeno contencioso, ou seja, para débitos abaixo de 60 salários mínimos, elas têm sido recorrentemente disponibilizadas pela Procuradoria. É muito importante que o empresário esteja bem assessorado para saber quando isso estiver disponível para a sua empresa, e mesmo nesses casos a gente pode fazer tudo aquilo que eu falei, cancelar CDAs que não são devidas, revisar a capacidade de pagamento, não há limite de valor para esse tipo de atuação, tá? Isso é bem importante ficar claro. Muito bom. E Bárbara, olha só, a gente obviamente falou aqui sobre débitos da Receita Federal, débitos federais, obviamente, e aí nós estamos falando de imposto de renda, PIS, COFINS, INSS, e aí eu queria saber de você o seguinte, tem muitas empresas também em dificuldade, principalmente no Estado. No Estado, né? Que é questão de ICMS, em alguns casos IPVA e tal. E também a Prefeitura, eu queria saber o seguinte, essas mesmas oportunidades que a gente tem lá no âmbito federal, que eu vejo que é abundante, ao meu ver, isso também tem alguma oportunidade nesses outros âmbitos, na Prefeitura e no Estado? Na verdade, assim, são situações diferentes, tá? Bom. A gente tem hoje uma lei aqui no estado de São Paulo que foi aprovada com as mesmas condições, mesmas condições, assim, muito similares à transação federal. Mas aqui no estado, e a gente teve, de novo, eu estive recentemente com o subprocurador-chefe da dívida ativa do estado aqui em São Paulo, e ele deixou isso muito claro. O estado de São Paulo, ele prefere, é mais fácil mesmo, e acho que faz sentido no caso deles, editais por adesão, tá? Então, assim, eles ainda estão na fase de liberar editais. E aí, um spoiler, ele comentou que dia 8/9, eu não sei quando vai ao ar o nosso podcast, mas agora, vai ser lançado um novo edital de transação de ICMS, tá? Até fiz um post recentemente sobre isso, que é novidade em primeira mão. E dentro desse edital, você vai ter as oportunidades de negociação muito similares a essa que eu fiz, desde que você saiba como navegá-lo. Então, assim, é muito importante que a gente veja a CAPAG, porque, na verdade, assim, mentira. Aqui no estado não chama CAPAG, tá? Aqui no estado é uma vinculação à sua capacidade de amortização de ICMS. É um pouco diferente, mas nós também fazemos e conseguimos auxiliá-lo se for o caso. Então, para ser objetiva, hoje no estado tem uma lei, mas ela ainda está passando por alterações e ela está muito vinculada a editais. Então, ficar atento a prazos e disposições. No município, a gente tem uma lei, mas não tem regulamentação. Então, aqui em São Paulo, a gente ainda não consegue fazer uma negociação desse porte quando for o débito. Então, para vocês aí, pessoal, quem trabalha com mercadorias, indústrias e comércio, que tem dívida com o Estado, tá no forno aí. Provavelmente teremos boas novidades e quem sabe aí podemos contar com o trabalho da doutora Bárbara, que é especialista no assunto, ela está cuidando desses bastidores e quem sabe a gente não volta aqui para complementar esse vídeo, a gente faz uma nova rodada no escritório. Estou muito ansioso, eu tenho alguns clientes na carteira com essa dificuldade. E eu queria que você, de repente, estamos caminhando aqui para as linhas finais, doutora.
Conta pra gente aí um caso de sucesso de uma recém-transação tributária, porque eu imagino que você levar, além dessa oportunidade para o seu cliente, eu acho que salta os olhos brilham quando você vê ali realmente o acordo formalizado Sim, e sim. imagina o tamanho da redução dessa Sim, dívida sim, e que ele tem certidão, que ele pode de repente participar de uma licitação. sim. Conta para nós esse caso de sucesso Claro. para gente o nosso grupo de empresários é pautado realmente em você contar histórias, Claro. contar os cases. Então aqui não seria diferente. Na verdade, assim, a primeira coisa que eu queria dizer é que os acordos são públicos, tá? Então, assim, a partir do momento que eles são firmados, a gente pode comentar deles e não há problema. E, bom, já que a gente tá falando, vou falar do que recém-firmado, hoje é dia, sei lá, 2 ou 3. Do dia 3. E no dia 30 a gente finalizou a transação do grupo Salt Rock, que é, na verdade, Subway, Italy, Mania de Churrasco e Starbucks. Foi um case bem interessante para o nosso escritório, porque é um valor bastante expressivo. E eles tinham 15 dias para apresentar uma CND nos autos da recuperação judicial. A gente, claro, não conseguiu negociar em 15 dias, mas conseguiu viabilizar uma negociação com a Procuradoria nesse prazo, para que o plano deles saísse com bastante significância. E eles tiveram, a gente está perto de 82% de redução, que está na ordem dos 350 milhões no caso deles. Nossa senhora, parabéns. Obrigada. E quanto tempo durou toda essa... 6 meses. 6 meses. 6 meses é um prazo bastante razoável, se você tiver que começar uma negociação individual. Porque pelo menos 6 meses para negociar, fechar o acordo, assinar, colocar no sistema, emitir CND. É pelo menos por aí. Não, mas pelo tamanho da dívida, imagino pelo tanto de CDAs, eu acho que é um prazo, ao meu ver, bem razoável, bem né? razoável. Também Diria acho. pequeno até. A questão da atualização da parcela, às vezes a gente tem uma... Sim. Era bom evidenciar isso também, doutora, no sentido de que às vezes as pessoas acham que são parcelas fixas, mas elas têm mudam. atualização mensal, tem. né? Elas são mensalmente atualizadas pela Selic. Então, se você pagou R$10 esse mês, provavelmente você vai pagar 10 e 10 no mês que vem, e aí é em cima disso. Então, assim, ela sempre tem um crescimento proporcional à Selic. É claro que se a sua parcela for de 1 milhão, é um valor mais significativo no mês que vem. Mas, via de regra, não é um valor que inviabilize a assinatura do termo, tá? Perfeito. E, doutora Bárbara, você vê alguma mudança para quem trabalha com transação tributária em detrimento não, vou colocar aqui, em razão da reforma tributária? Tem alguma relação? Nada muda? Não, muda você vê na sim, prática? muda sim. A gente tem até conversado sobre isso na comissão, primeiro porque, e aí isso acho que é favorável, né? A Lei 13.988, ela não especifica tributos, né? Ela diz que poderão ser negociados débitos inscritos em dívida ativa com a União. Tá bom. Isso ajuda bastante, porque mesmo depois da reforma, a gente vai ter o passivo acumulado dos tributos que a gente conhece hoje e da CBS, que vai começar, né, a acumular. Então, aí, isso a gente não tem uma resposta, vai ficar a dúvida de se é federal, se é só federal, se vai ter uma parte dos tributos que a gente vai poder transacionar, mas a expectativa da Procuradoria, né, que a gente tem conversado, é que até lá todos os estados, municípios e União tenham leis, se não idênticas, muito alinhadas sobre a transação. E aí eu imagino, né, que o poder de negociação vai ficar com a União Federal, porque eles têm mais pessoas, né, para instalar. Mas eu não sei dizer se serão comitês mistos, mas a minha perspectiva é que a transação chegou para ficar, tanto que eu abri uma consultoria só para, né, para fazer passivo. E eu acho que conforme os contribuintes, né, brasileiros forem entendendo que o caminho é a adimplência e que para chegar lá, se você ainda não conseguiu, a solução é a transação tributária, o nosso trabalho só deve crescer. Muito bom, muito bom. E eu vejo alguns casos, doutora, que há necessidade de pagar pedágio,
É casos específicos? É casos que já aconteceu rompimento? Como é que funciona esses casos? Porque isso assusta também, Isso assusta. né? Na verdade, na legislação da transação não há a previsão do pedágio. Tá bom. O pedágio, ele há a previsão no parcelamento para débitos que já foram parcelados. Então, assim, não necessariamente um débito que já foi parcelado quando entrar na transação vai ter o pedágio. Aí vai depender do edital, porque tem editais que prevêem entrada obrigatória e aí não tem como fugir. E numa negociação individual, vamos pressupor que você fez parcelamento, rompeu, rompeu, e aí você vai numa transação, é possível que eles peçam, Tá né? bom. Mas a gente vai, tudo é negociável, não é obrigatório. Tá. Também tem a questão do devedor contumaz, né? O cara já Exatamente. rompeu várias 20 vezes. vezes eles vão te pedir uma entrada. E você vê, assim, também pessoas que estão lá com seus débitos parcelados, um PERT, um refis da vida. É possível migrar esses parcelamentos que foram acordados anteriormente para uma transação para essas condições melhores? Isso é possível? É possível e a gente tem feito, porque principalmente no PERT, eles tinha ali uma previsão de 2 anos de umas parcelas miudinhas e no terceiro ou quarto ano, se não me falha, bombava, né? Porque era para uma expectativa de retorno pós-pandemia e tudo mais. Desculpa, no PERSE, eu tô falando PERT, mas eu queria falar do PERSE. O PERT é de 2017, perdão. Exato. Não, no PERSE, que a gente tinha um crescimento ali pós-pandemia, eu acho que são os 2 primeiros anos. E no terceiro ano, as parcelas explodem, né? Então, muita gente fechou no desespero e foi chegando no terceiro ano e foi ficando desesperada de novo. Então, a gente trouxe algumas dessas negociações para a Procuradoria. A Procuradoria foi bastante receptiva, porque o crescimento das parcelas é muito significativo e a gente conseguiu renegociar o fluxo de caixa. Nossa, muito bom. Olha, pessoal, uma aula aqui de tudo sobre transação. A gente já gravou conteúdo para o YouTube. Ali foi uma parte, ou melhor, um conteúdo bem reduzido. E hoje acho que a gente pôde realmente entrar nas particularidades, nas entranhas de todas essas questões, porque até para nós que trabalhamos na área, doutor, os aspectos jurídicos, assim, muito se confunde, muitas dúvidas de clientes. E só o especialista mesmo, como é o caso da empresa de você, da Amber, são profissionais muito qualificados. Então, eu gostaria da doutora aqui fazer as considerações finais. Caminhamos aqui finalmente, de antemão aqui eu agradeço sua presença. Então, passo a palavra, fica à vontade, faça suas considerações. Obrigada. Bom, queria agradecer, Cleito, estou sempre à disposição. Nós na Amber temos por missão realmente auxiliar os empresários a entenderem que o tributário ele pode ser mais do que um problema, ele pode ser até uma solução, né, para o seu momento. E acho que a partir do momento, né, a partir ali do momento que o nosso empresariado entender que a transação chegou para ficar e que ela é a solução, a gente vai ter um aumento bastante significativo da nossa economia. Pelo menos é assim que eu gosto de ver o meu trabalho. Muito bom, doutora. Mais uma vez, gratidão. Eu que agradeço. E a vocês, espectadores, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, falar aqui que o canal da ALP, o ALPod, ele vem para falar sobre questões aqui de oportunidades, como foi o caso hoje. Não deixa de fazer a sua pergunta aqui, para que especialista aqui possa esclarecer. Faça o seu comentário, compartilhe esse conteúdo para o máximo de empresários possíveis, que certamente aí podem estar com esse tipo de dor, com essas dificuldades financeiras, tá certo? Minha gratidão também a vocês, espectadores. Se não fosse vocês, nós não estaríamos aqui no terceiro episódio, preparando aqui com muito carinho nossos conteúdos, nossos convidados. Então, doutora, muito obrigado. Eu que agradeço. E um grande abraço, sucesso para a Obrigada. doutora, e muito obrigado a vocês, a nossa audiência. Até o próximo. Até.